Primeiro a ser ouvido, presidente da empresa de transporte de Trans Belo Horizonte, senhor Diogo Plasdócime, para pessoalmente prestar informações sobre a responsabilidade do Poder Executivo no que diz respeito à exposição da Covid-19 dos usuários do sistema de transporte público, em coletivos superlotados, bem como sobre o auxílio financeiro fornecido às empresas concessionárias de transporte coletivo de Belo Horizonte, em razão dos supostos prejuízos. Diogo, bom dia. Bom dia, presidente. Obrigado pela oportunidade aqui. Ao cumprimentá-lo, estendo os cumprimentos a todos os demais vereadores aqui. É sempre um prazer vir aqui à Câmara Municipal para prestar os esclarecimentos, com nosso compromisso com a transparência e colaboração constante. Obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Queria também agradecer já a presença do Célio Bousada e também do ex-presidente da BH Trans e do ex-chefe do gabinete Alberto Lage. Obrigado pela presença dos senhores. Daqui a pouco iremos ouvi-los. Senhor Diogo Plasdócime, o senhor será inquirido como testemunha e, nessa condição, tem o dever de dizer a verdade sob pena de praticar o crime de falso testemunho. Senhor Diogo, eu vou fazer a minha primeira pergunta e única para o senhor. O senhor tomou posse na BH Trans no dia 2/1/2021, confere? Sim. No início de janeiro, né? O senhor tomou posse a partir do dia 10 de janeiro, mais ou menos. Não sei se foi dia 2 ou foi dia 4. Ok, o senhor assumiu a presidência da BH Trans no mês de janeiro de 2021. Isso. O acordo feito pelo Tribunal de Justiça para repasse de recursos para as empresas de ônibus, pela Transfácil, né? Via Cetra, foi acordado no dia 20 de dezembro de 2020. Ou seja, logo que foi feito esse acordo, o senhor passou mais ou menos 15 dias, o senhor tomou posse. Então, a parte de todo o recurso enviado para as empresas de ônibus, o senhor já era o presidente, né, da BH Trans. Então, eu gostaria de saber o seguinte: o senhor teve acesso a esse acordo assinado pelo ex-presidente da BH Trans, Célio Bousada, assinado pelo presidente do Cetra, assinado pelo prefeito Alexandre Calil? O senhor teve acesso a esse acordo? Sim, tive sim, sim, presidente. Obrigado. E o acordo diz, presidente Diogo, o município de Belo Horizonte pagará aos autores, pelos pedidos constantes, inicial, a quantia de 4 milhões semanais para limite de 41 passageiros, 41,99, 42. Para 42 a 44 passageiros, o valor cai para 3 milhões. De 45 a 46, o valor cai para 2. E acima de 46 a 49, o valor cai para 1 milhão. E recebendo aqui os valores repassados para as empresas de ônibus, sempre foi passado 4 milhões. Será que a BH Trans fiscalizou esses ônibus? E outra, o acordo não diz de média de ônibus, o acordo diz ônibus por viagem. Então, na nossa opinião, a prefeitura não cumpriu o acordo. A BH Trans não fiscalizou as empresas de ônibus, porque os recursos continuaram passado, e de forma de 4 milhões, não tem nenhum recurso de 1 milhão. Então, eu gostaria de saber se o senhor fiscalizou esses ônibus, se houve uma fiscalização na BH Trans, para poder informar a quem repassava o recurso se o acordo estava cumprido. Porque os ônibus continuaram lotados e os recursos continuaram sendo passados na sua gestão também. Então, eu gostaria de ouvi-lo em relação a isso. Presidente, o acordo judicial tem força, né, de decisão judicial. Então, quando a minha chegada, eu já não estava mais na minha alçada questioná-lo, tendo em vista que ele já havia sido assinado. Nós monitoramos o número de passageiros e fizemos os cálculos de modo a observar exatamente o cumprimento do acordo. O que o senhor colocou tem um ponto de vista interessante, porque em 2 ou 3 semanas, e aí eu posso obter a informação de forma mais adequada para o senhor, que não foi repassado 4 milhões, mas 3. E teve uma discussão que nós incitamos
de que o acordo não deixava claro se eram os dias úteis ou a semana completa, e aí durante o período de cálculo. Então, nós provocamos, né, uma discussão com as empresas, ou não, esse cálculo é para o dia útil, então, ou seja, para a semana, e aí nós reduzimos os repasses depois, que fizemos os cálculos, reduzimos os repasses. Então, teve 3 ou 4 momentos, e aí eu não vou conseguir precisar para o senhor aqui no detalhe, mas posso enviar para essa comissão para que vocês tomem, né, conhecimento e entrem no detalhe, de como foi feita a metodologia de cálculo, como foi feito todas essa análise e monitoramento, não apenas na parte de gestão, como também com a parte de campo, com os excelentes fiscais da BH Trans, e também com relação aos pagamentos, essas notas, as notas técnicas que foram feitas para apuração desse valor. Ok. O acordo terminou 30 de junho, não é isso? 30/6? 30 de abril. 30 de abril. Então, durante a gestão do senhor, o senhor sabe informar quanto foi repassado para as empresas de ônibus? Eu consigo, se o senhor me der alguns instantes aqui, do decorrer da oitiva, eu obtenho essa informação aqui, que eu tenho ela em algum lugar aqui no meu computador, e te falo precisamente qual foi o valor certinho passado. Eu sei que não foi o senhor que assinou o acordo, né? Mas o senhor, como presidente, o senhor achou justo a forma de repassar esses recursos para as empresas de ônibus? Presidente, assim, o meu viés é técnico, né? Então, assim, essa é e aí eu sempre sou bem transparente nisso, que você tem, a técnica subsidia as decisões políticas, que aí passam, que são exatamente daqueles que são eleitos, representantes, como os senhores, para avaliar critérios de justiça e de valores em geral. Com relação à parte técnica, é uma questão, né? Ou seja, a crise do setor, etc., pode ser um elemento de discussão, mas em termos assim, de critério de justiça, eu não sei se eu saberia opinar. Tá, o senhor acha que é legal, o senhor falou em relação à parte política, mas a parte legal, o senhor acha que a BH Trans, como a gestora do transporte público, ligada diretamente ao prefeito, o senhor como presidente que responde pela entidade, o senhor acha legal isso? Bom, com relação à ilegalidade, aí a minha formação de matemático, presidente, me limita, às vezes, a fazer assertivas aí, jurídicas de forma precisa. Talvez seja adequado discutir isso com um jurista ou com alguém da área jurídica. Mas o fato, a questão com relação a esses elementos, se há desequilíbrio, né, econômico financeiro do contrato, se há formas de fazer isso. Então, acho que formas jurídicas de se fazer isso. Se essa forma foi passada, né, ou seja, passou pelos trâmites da prefeitura de observação da correção legal, eu acho que eu deixaria para os técnicos do direito manifestar com relação a isso. O senhor, como presidente da BH Trans, o senhor sabe que o senhor tem muita responsabilidade em relação a esses repasses, né? O senhor tem ciência Sim, disso? Sim? Sim, ok, sim, obrigado. Da minha parte, tranquilo, vereador Irlamelo. Presidente Diogo, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui na nossa CPI. Eu quero fazer uma pergunta, Vossa Excelência, no seguinte sentido. Pelos cálculos que Vossa Excelência já deve ter feito, na minha opinião, inúmeras vezes, a pergunta é: o valor que foi repassado para as empresas de ônibus, o senhor consegue mensurar a possibilidade de regresso desses valores para o erário público dentro do prazo ainda remanescente do contrato vigente, sem a necessidade de utilização de qualquer outro mecanismo que não seja a própria utilização pelos funcionários públicos municipais? Vereador, primeiro, bom dia. Sempre um prazer debater com Vossa Excelência e discutir os temas da cidade. Bom, você tem, são 2 grupos de acordos, né? Que a antecipação foi feita com os contratos que o senhor mencionou aí muito bem,
e aí que iriam ser consumidos. Eu não tenho os dados dos recursos humanos da prefeitura, de quantos servidores existem, como que eles são, quantos, né, vales transporte são entregues para esses servidores, como isso seria no tempo, mas é um estudo que pode ser feito, ou uma análise pode ser feita. Mas da segunda parte, que é o acordo que foi firmado no final do ano passado, como o presidente aqui dessa comissão pontuou muito bem, eles são com a devolução de outras formas que não seja necessariamente por meio dos contratos de servidores. Inclusive, uma ideia da prefeitura, desde o começo do ano, é utilizar isso para como componente social de desenvolvimento socioeconômico, como já foi discutido aqui por várias vezes nessa casa. Então, o senhor não tem esse levantamento quantificado? Quantificado com relação à parte de recursos humanos da prefeitura. Isso foge da alçada tanto da BH Trans quanto da Secretaria de Mobilidade, que a BH Trans está vinculada. Então, eu não conseguiria fazer essa análise desses contratos pormenorizadas sem envolver outros órgãos da prefeitura. Porque, de qualquer forma, isso passa dentro aí da BH Trans, né? Porque envolve um contrato firmado com a BH Trans. O contrato, vereador, é firmado com a prefeitura. A BH Trans presta apoio técnico nas análises que subsidiam a gestão do contrato, né? Mas o contrato é firmado com a prefeitura e esses elementos também são feitos pela prefeitura. Então, ou seja, quando foi decidido pela antecipação, foram utilizando contratos que não são contratos da BH Trans ou tampouco da Secretaria de Mobilidade e Obras. Nós estamos chegando no final do ano, presidente. Já está sendo discutido alguma possibilidade de reajuste das passagens? Até o presente momento, pelo menos no meu conhecimento, não houve nenhuma solicitação das empresas com relação, pelas regras do contrato, quem provoca, tem uma fórmula paramétrica, quem provoca, as empresas provocam solicitando esse reajuste. Até o presente momento não foi feita nenhuma solicitação e não houve nenhuma conversa com relação a isso. O que as empresas constantemente reafirmam dos reajustes não dados até agora pela prefeitura, os 3 reajustes não dados, e aí ela tem documentos e solicitações solicitando, ou pelo menos identificando a ausência desses reajustes. Estou satisfeito, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Flávia Borja. Bom dia, doutor Diogo. Bom dia. Queria retornar um pouquinho à pergunta do presidente Juliano a respeito do controle de passageiros que usam os ônibus por viagem e por dia. Especificamente, eu queria que o senhor explicasse como que é feito esse controle. Onde que a gente encontra a documentação a respeito desse controle? Todos os pagamentos, semanalmente, a BH Trans fazia esse controle e encaminhava à Secretaria da Fazenda. Como a prefeitura, que é o poder concedente, a BH Trans fazia os cálculos com o número de passageiros, com o número de viagens, etc., e usando dados de bilhetagem eletrônica do sistema de gestão da frota, e encaminhava isso para a Secretaria da Fazenda. As notas técnicas estão todas, se não foram encaminhadas para vocês, vereadores, será um prazer encaminhá-las para quem possa discuti-las e elas são transparentes. Na verdade, é uma pergunta assim, antes disso, lá dentro do ônibus, como que é feito o controle aí da bilhetagem, não o pagamento? Como que a gente sabe a quantidade de pessoas que tem no ônibus? Qual que é o instrumento que faz isso? E onde que há esse registro? O senhor não concorda comigo que é passível até de fraude, de manipulação? Bom, o sistema de bilhetagem eletrônica, ele é um sistema eletrônico, então conta todos os passageiros que entram e isso entra como receita do sistema. Então, ou seja, você tem métodos aí de análise disso e de auditoria desse processo. Então, ou seja, com relação ao número absoluto, claro que a minha assertiva aqui vai com todas
os considerandos técnicos, etc. Mas o sistema tem os seus mecanismos de controle. Existe Agora, um boletim da roleta, um boletim das viagens? Onde que... Você tem o controle das roletas e o controle dos validadores de bilhetagem eletrônica. Onde que a gente encontra essa documentação? A Pegatrans pode fornecer para a senhora com o maior prazer. Então, eu gostaria de pedir, senhor presidente, se possível, a gente fazer para enviar em 24 horas, porque a gente não tem mais tempo hábil para conferir, né? Ou se for preciso, acredito que não vai ser preciso fazer um pedido de busca e apreensão. Porque nós temos, inclusive, presidente Diogo, muitos pedidos de informação ainda não respondidos por essa CPI, o prazo já expirou, inclusive. Gostaria de pedir em 24 horas, é possível? Deferido, Flávia, vereadora. O senhor pode enviar, então? Pois não. Vereadora, eu não sei, assim, eu não vou te precisar o tempo necessário para coletar todas as informações, mas eu vou fazer o possível para te mandar com a maior celeridade de todos. Muito obrigada. Vou aguardar aqui no tempo mais rápido possível, né, para a gente dar prosseguimento aqui aos nossos trabalhos. Doutor Diogo, o contrato de concessão, ele fala em 2 termos, agente de liquidação e agente comercializador. Ambos são papel da Transfácil? Somente ela que comercializa e liquida os créditos? Sim. Então, somente a Transfácil? Isso. Ok. O contrato prevê um fundo garantidor do equilíbrio econômico financeiro e determina na cláusula 20.8 que só pode ser sacado no final da concessão. O senhor saberia me dizer por que o fundo vinha sendo utilizado? Esse fundo garantidor do equilíbrio econômico financeiro, ele zela exatamente para garantir o equilíbrio financeiro do contrato. E aí tem as condições estabelecidas em contratos para o saque, né? Nós temos uma discussão que, com relação ao saque, seria necessária a discussão do desequilíbrio, de aferição do desequilíbrio. Eu não sei te informar precisamente como é que foram os saques feitos nas gestões anteriores, mas o ponto é que é necessário essa confirmação e esse processo de discussão de desequilíbrio econômico-financeiro nesse sentido. Ok. De acordo com as nossas planilhas, o último repasse no valor de 29 milhões em um único dia foi feito no dia 11 de maio de 2021. Como que foi decidido o encerramento dos repasses? O repasse, isso foi até um monitoramento, né, parte do monitoramento de gestão desse acordo. O acordo judicial, se a senhora, né, certamente já leu ele na íntegra, ela não colocava um prazo de fim. Então, a Procuradoria-Geral do município, de forma muito zelosa, peticionou no processo para que se considerasse a data do fim, a data máxima do pedido das próprias concessionárias lá do início desse processo, que era 30 de abril. Como não havia, né, assim, como era tinha 30 de abril, ele acabou e não houve nenhuma movimentação para a prorrogação desse acordo. Ok. Existe um 5º termo de aditivo aí do contrato de aquisição de vales de transportes, fala na cláusula 4.5 que o fundamento dos repasses era garantido o cumprimento dos protocolos de medidas sanitárias. Já no acordo do TJ, os repasses são contabilizados pelo número de passageiros por viagem. Confere. Vereador, eu vou acreditar nas suas palavras, porque eu não tenho os acordos abertos aqui, mas sim, vamos seguir sua linha de raciocínio. Ok. Os empresários, eles confirmaram que as viagens foram reduzidas. Inúmeras reportagens comprovam os ônibus lotados. O senhor sabe se houve alguma razão para o contrato e para o acordo serem mantidos, mesmo com o descumprimento do fundamento principal? Ou seja, existia condição, tanto para o contrato quanto para o acordo. E essas condições, essas cláusulas, elas não foram cumpridas. Por que
que o acordo e por que o contrato não foi encerrado, não se foi suspenso com o descumprimento desses fundamentos? Vereadora, os contratos de concessão, eu acho que nas 3 ou 4 vezes que eu fui a essa casa discutir com os senhores e senhoras esse tema, é um contrato que ele pelo menos na minha visão técnica, ele é um contrato que ele deixa muito a desejar em termos do controle público da gestão da oferta e da demanda. As medidas tomadas na gestão anteriores para evitar, né, para engajar todo esse processo da gestão da pandemia, foi a questão, né, um decreto que tem várias questões sanitárias, várias questões com relação à lotação, intervalos, etc., de modo a permitir que as empresas adaptassem o quadro de horários para que ele se adequasse à demanda da pandemia. Então, ou seja, é claro que naquele momento, era um outro momento, o senhor não estava presente dessa discussão, eu entrei bem depois, então foram tomadas medidas nesse sentido para esse controle, né? De modo que, mesmo que se tivesse que adaptar o quadro de horários, a oferta de viagens ficasse bem acima daquela que seria prevista, né, ou seja, pelo contrato inicial, para que minimizasse a questão de passageiros nos ônibus. Se o contrato não era bom, por que o senhor continuou cumprindo até o final dele? A partir do momento que houve... o contrato vai até 2028, e eu acho assim, nós estamos num Estado democrático de direito, onde temos que preservar os contratos, não podemos, né, assim, sem o devido processo legal. A partir do momento que houve denúncias aqui feitas por essa própria casa, por meio da CPI da BH-Trans, nós abrimos processo administrativo dentro da própria BH-Trans, depois a PGM, né, Procuradoria-Geral do Município, achou que seria mais salutar e que o processo seria melhor conduzido se parte dele, como no caso da auditoria, fosse conduzido pela Controladoria Geral do Município, que tem uma equipe vasta e altamente qualificada para discutir os elementos, e não muito mais especializada nesse aspecto do que a própria BH-Trans, e que, por questões legais, a Secretaria, que é o poder concedente de mobilidade, conduzisse esse contrato, que fosse avaliado se ele deve continuar ou não. Mas isso é um processo administrativo que vai ser uma hora concluído e indicado se a melhor alternativa respeitado, né, o direito de contraditório das empresas, para que se tome uma decisão nesse sentido, né, não uma decisão monocrática, vamos dizer assim. Mas o fato é que é necessário reformular esse contrato, ou relicitá-lo, ou prorrogar, ou alterar esse contrato para que ele sirva, né? E isso também um elemento que eu sempre repeti, nunca escondi a minha opinião, de que a qualidade do serviço de transporte em Belo Horizonte não é boa, é ruim, e o cidadão manifesta isso nas suas reclamações. Nós precisamos agir, e é o que estamos tentando fazer desde o início da minha gestão na BH-Trans. Ok, doutor Diogo, minha única pergunta, até o senhor citou, o senhor é da área matemática aí, e a matemática de mais de 49 passageiros estava bem explícito, não poderia receber. E tinha visivelmente mais de 49 passageiros, isso foi amplamente noticiado. A minha última pergunta, por que o senhor, como presidente, optou por não encerrar o acordo, já que estava sendo realmente, uma parte não estava sendo cumprida? O acordo, como eu já ressaltei, é uma decisão judicial e que eu não competia a BH-Trans, como não é poder concedente, a tomar essas decisões, vereadora, mas apenas zelar pelo cumprimento de alguns dos elementos técnicos que foram repassados para a Prefeitura. Ok, satisfeita. Algum outro vereador deseja fazer perguntas? Presidente. Sim, vereador Jorge. Bom dia. Bom dia, senhor presidente.
vereadoras e vereadores. Bom dia, presidente da BH Trans, Diogo. Seja bem-vindo a essa comissão. Diogo, eu gostaria de fazer duas perguntas com respeito às linhas de ônibus hoje na nossa cidade, que a gente tem sido procurado pela população que usa o ônibus. Na pandemia, nós tivemos aí uma redução de ônibus devido a aglomerações, à pandemia que a gente ainda estava aderindo no nosso município. E com esse decreto que tivemos agora, que foi liberado quase tudo dentro da cidade, eventos, etc., eu queria saber como é que está a situação das fiscalizações dos ônibus com respeito à Covid, com respeito a essas novas variantes que está surgindo na nossa cidade, e se as linhas continuam reduzidas ou se já voltaram elas totalmente, porque tem tido muita reclamação. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta para você responder, eu gostaria de saber, com respeito a uma matéria que teve agora, passou acho que na TV Record, Bandeirante, Globo, nos canais de comunicação, falando a respeito do cartão que os passageiros colocaram ali, aquela quantia no cartão, e está para ser vencido e renovado. E muitos não conseguiram usar o cartão e o recurso volta para as empresas. Você pode me tirar essa dúvida, por favor? Vereador, obrigado pela pergunta. Sempre satisfação debater com Vossa Excelência. Bom, a primeira pergunta com relação à fiscalização, os fiscais da BH Trans estão em todas as estações e fazem operações rotineiras. E aí eu gostaria aqui até de enaltecer o trabalho da diretora Deusuíte, que já foi até, inclusive, objeto de elogios aqui dessa casa em outras oitivas, e ela, de fato, consegue mapear muito bem e fazer não só as operações de fiscalização de transporte coletivo, como também a parte de gestão aí operacional da cidade, como no caso das chuvas, etc., faz um trabalho brilhante. Com relação aos cartões, vereador, eu concordo, acho que todos os cartões não podem perder a validade, pelo menos uma validade tem que ser alongada o suficiente para que todo cidadão tenha o direito de utilizá-lo. Nós prorrogamos uma vez a validade dos cartões para que ele ficasse durante extra, para que todas as pessoas tivessem acesso aos dinheiro que ela colocou lá. E se isso já está tendo problemas, eu peço, por gentileza, que já vou começar a tomar providências, mas se algum desses usuários pudesse se manifestar na BH Trans para a gente também nos ajudar a resolver o problema, isso não pode acontecer. O dinheiro não pode voltar para as empresas que não seja por meio do usuário utilizando, não pode ir para as empresas que não seja por meio do usuário utilizando a passagem, etc., e andando pela cidade por ônibus. Não pode ter outra forma que não seja essa. Então, acho que é se eu couber de razão, e se isso está acontecendo algum problema com relação à validade ou à própria integridade dos cartões, nós vamos fiscalizar e atuar para que os usuários não sejam prejudicados em nenhum momento. Só uma questão que o senhor acho que não respondeu, talvez eu falei um pouco rápido, foi a questão dos ônibus, que na pandemia havia diminuído. E eu gostaria de saber se já está 100% rodando na cidade. Nós solicitamos às empresas que elas comecem já a recompor tanto a frota quanto o quadro de horários para já o acompanhamento da abertura da cidade, tendo em vista que a cidade já está praticamente toda aberta. Então, isso nós estamos monitorando, temos reuniões semanais, monitoramentos semanais para isso, e nosso objetivo é que isso volte à normalidade o mais rápido possível, para que a mobilidade da cidade volte aos padrões pré-pandemia, que já não é o que já não é o que nos deixa satisfeito, né, vereador? A gente quer que não só volte aos padrões anteriores, como melhore, e esse é o trabalho que nós já estamos desenvolvendo aí ao longo do ano. Obrigado, Diogo. Obrigado, presidente. Não tenho mais perguntas. Obrigado, vereador Jorge. Algum outro vereador? Vereador Nicolas, presidente. Sim, pode fazê-las. Bom dia, doutor Diogo. Seja bem-vindo à comissão. Bom dia, vereador. Tudo bem? Tudo bem.
A primeira pergunta, Diogo, depois que assumiu a presidência da BH Trans, o senhor teve conhecimento de quem foi a ideia da compra antecipada dos créditos de Vale Transporte? Não saberia te dizer assim precisamente, assim, eu nunca, assim, também nunca procurei saber quem foi de onde surgiu a ideia, assim, precisamente. Ok. A decisão da prefeitura em realizar a compra dos créditos antecipados foi uma medida compensatória pelo desequilíbrio de contrato pré-pandemia que já vinha de tempos atrás? Vereador, o que eu observei que foi bom, não, assim, não tem esse, a parte de, né, vamos dizer assim, do processo administrativo que leva a essa conclusão, discute apenas a crise do setor e a redução do número de passageiros durante a pandemia. Então, assim, pelo menos do que eu tenho ciência, assim, se eu não, pode ter algum documento que eu não cheguei a lê-lo e que mencione coisas anteriores, mas os documentos que eu tive acesso, que eu li até hoje, foram com relação à queda brusca de passageiros e a necessidade de se manter a prestação de serviço na cidade após o fechamento, o primeiro fechamento. Quando o senhor assumiu a presidência da BH Trans, né, se deparou com essa negociação do adiantamento dos créditos Vale Transporte, qual foi a sua primeira impressão sobre essa transação? A minha primeira impressão foi tentar primeiro analisar a parte técnica, de modo que a gente não incorresse em nenhum erro com relação ao monitoramento e gestão disso, né? E depois, analisando as questões de gestão do contrato, fica claro que era importante que a gente tivesse essa análise mesmo. E com relação à antecipação, por fim, ela foi uma saída para a gestão, né, para esse período, que foi extraordinário, né, um período extraordinário que vivemos, enfim. Mas nesse sentido, não sei se respondi a sua pergunta, Breno. Pois então, eu queria saber nesse sentido mesmo, qual foi a sua primeira impressão sobre essa transação, algo que inclusive os demais vereadores já deixaram claro aqui, né, a estranheza, né, em apenas somente 7 dias já receberam esse repasse aí tão alto. Qual foi a sua primeira impressão, se não houve aí uma vontade, né, de sanar essa dúvida quanto a isso, né? O senhor acredita que essa negociação, né, desse adiantamento dos créditos Vale Transporte é algo que já vinha sendo feito, era um procedimento padrão, ou que foi algo assim extraordinário, né? Foi algo fora ali dos padrões de negociação que a BH Trans já realizava ao longo do tempo, né? Essa que é a minha pergunta. Eu não saberia te dizer como eu não estava no processo de negociação e nas gestões anteriores, né? O senhor provavelmente sabe, eu sou funcionário de carreira do governo do estado, então eu nunca não acompanhava essa gestão na minúcia da BH Trans. A minha impressão foi que houve uma decisão, assim, né, como né, um cidadão e um burocrata que zeloso por cumprir determinações judiciais. A minha primeira impressão foi um pouco de atenção para que a gente cumprisse a decisão judicial e monitorasse o cumprimento da decisão judicial com menor probabilidade de erro. Por fim, Diogo, o senhor e sua equipe já fizeram os estudos e cálculos se as empresas de ônibus conseguirão, né, honrar esses valores recebidos a título de antecipação de crédito até o final do contrato da concessão? Bom, nós da prefeitura nos reunimos para, como eu já até respondi aqui, criar um programa socioeconômico com esses recursos, né, principalmente no momento pós-pandemia, onde nós temos aí a economia belo-horizontina fragilizada e com todas as consequências sociais que a gente, né, observa. A nossa ideia foi exatamente privilegiar essa recuperação mais rápida possível, e aí sim discutimos alternativas para que esses vales antecipados retornem, né, para a cidade de forma no tempo mais exíguo possível,
dado aí as limitações, todas as limitações técnicas e operacionais possíveis. Então, sim, já estamos estudando isso há alguns meses, e culminou aí nesse projeto de lei que está sendo discutido na Câmara com relação ao programa, né, de socioeconômico que vocês já conhecem. Então, o senhor acredita que vão conseguir honrar esses valores ou não? Eu acredito que sim, esse é o objetivo, que esse dinheiro foi esse dinheiro, né, vamos dizer assim, esses vales de transportes retornem não apenas para a prefeitura, mas para o cidadão da cidade, que aí vem passando por momentos, né, da cidade, do Brasil como um todo e do mundo, né, pós-pandemia. Ok, obrigado, Diogo. Sem mais perguntas. Vereador, obrigado. Obrigado, vereador. Algum outro vereador deseja fazer pergunta? Presidente, Sim. é só uma observação, e quero fazer uma pergunta para o Diogo. Eu não sei, o Diogo, quem está falando é o vereador José Ferreira. Sim. Eu não sei se você chegou a responder para os vereadores aí. A decisão de diminuir os ônibus da cidade foi de quem? A decisão bom, acho que eu já abordei esse tema, vereador, mas sua pergunta é muito boa. O contrato de concessão que foi celebrado em 2008, ele é um contrato que ele não deixa muito, ele não é os melhores possíveis na parte de controle público, sendo que as empresas responsáveis pela oferta, né, de transporte público de acordo com a demanda, ou seja, essa gestão desde 2008 foi delegada para as empresas, e aí por isso que nós vimos discutindo como reorganizar isso para que haja mais controle público e mais, né, e a gente consiga melhorar a mobilidade exatamente com a participação, né, não apenas dos técnicos do setor de mobilidade da cidade, mas também com a Câmara de Vereadores, que auxilia a gente aí no trabalho diário que eu tenho na PH Trans, apontando, né, problemas e questões e auxiliando na resolução de vários deles. Durante a gestão da pandemia foram tomadas várias medidas de modo a reduzir essa liberdade das empresas para que se atendesse os requisitos sanitários e de preocupação com o tema, ao mesmo tempo que preservando a mobilidade. Não é uma equação fácil, mas foi dada essas soluções que os senhores conhecem. Então, enfim, não sei se respondi a sua pergunta, mas é nesse aspecto. Vocês que deram a liberdade, então, para as empresas diminuir a quantidade de ônibus, então? É o contrato. O contrato de 2008, ele limita muito as formas de gestão do poder concedente e manutenção disso. Então, ou seja, por mais que nós fizéssemos, né, requerimentos e diligências para a empresa, que a gente discuta o quadro de horários, etc., são poucos mecanismos que nos permitem fazer isso. Então, não que a gente tenha anuído com isso, mas a gente tentou, já que é uma responsabilidade, né, de apresentação do quadro de horários das empresas, mas a gente tentou limitar e criar parâmetros, e aí na gestão anterior, para que reduzisse essa liberdade de modo a atender o interesse público durante a pandemia. Eu até entendo, em partes, em questão da decisão de vocês, mas vocês tiveram como se diz, um resultado contrário, né? Em vez das pessoas ficarem em casa, os ônibus ficaram superlotados durante esse tempo. E isso colocou em risco a saúde pública, né? Ônibus lotado, aglomeração dos ônibus, talvez nesse período, muita gente talvez tenha contraído a Covid dentro dos ônibus. Ô, presidente, só isso mesmo, obrigado. Obrigado, vereador. Presidente Diogo, eu estou aguardando as informações em relação ao repasse na sua gestão de valores para a BH Trans. Se o senhor puder mandar por mensagem aqui no chat, eu vou começar a outra oitiva. O senhor falou que precisava de um tempo e fique à vontade. Se quiser participar da oitiva, mandando essas mensagens para a gente, pode ser enviado aqui via mensagem, tá bom? Combinado. Obrigado, presidente. Obrigado a todos pela oportunidade aí. Estou sempre à disposição. No aguardo, senhor. Obrigado. Bom dia. Obrigado pela sua participação. Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu coloquei meu nome aí, não foi visto. Ok, vereadora. Pode fazer. Boa tarde, doutor Diogo. Bom dia, vereadora. Bom dia, desculpa. É o hábito da tarde. Bom dia, doutor Diogo. Eu gostaria de saber o seguinte. A BH Trans é uma sociedade de economia mista, portanto, uma empresa privada.
E com qual fundamento que ela participou dessa compra antecipada de vales, desse subsídio, desse empréstimo? E aí o nome a gente vai descobrir depois o que é na realidade. Boa tarde, vereadora. Sempre um prazer também discutir com a senhora, debater com a senhora. Bom, a BH Trans é uma empresa de economia mista que tem como função prestar esse apoio à prefeitura na gestão, regulação e fiscalização dos contratos. Então, ela assim, não estava à época, mas dos fatos, dos acordos, etc. Mas a BH Trans participa exatamente para prestar as informações, organizar as informações para a tomada de decisão. Mas prestar informação, organizar informações, no caso, não seria fazer um pedido, né, que é o que tudo indica, por todos os depoimentos que foram prestados aqui. Tudo começou através de um pedido do Dr. Célio. Então, a BH Trans pegou para si uma responsabilidade que não era dela, e como que ela assenta numa mesa para participar de negociações e começa um processo de compra antecipada de vale sem ser papel dela. Vereador, assim, eu estou colocando aqui, posso responder um pouco a sua... Eu quero sua análise técnica, que o senhor tem colocado sempre a técnica. Isso, no campo das ideias, seja da lógica técnica, né? Na minha rotina aqui de trabalho, se eu identificar algum risco ou alguma questão na gestão dos contratos que é importante eu informar a prefeitura, é um processo que é importante, né? E cabe à prefeitura, como, né, vamos dizer assim, nós somos um órgão da prefeitura, decidir com relação aos fóruns que a BH Trans participa apoiando a prefeitura. Então, assim, nesse âmbito, tem isso. Agora, como que foi o processo disso? Eu não estava presente, então não saberia te informar, assim, como é que foi feito esse diagnóstico, como é que foi feito essa decisão da BH Trans lá no passado. Mas respondendo de forma, assim, no campo das ideias, é possível, assim, é passível de que, se a prefeitura solicitar para sentar para discutir algum assunto, como a equipe técnica da BH Trans, que formula várias das questões e monitora o campo, etc., que a BH Trans participe desses fóruns. Agora, quais fóruns e de que forma que participou, eu não saberia te responder, porque eu não estava aqui no ano passado, né? Eu queria uma análise técnica, porque no mundo real não teve fórum. Teve 7 dias de pandemia, onde a BH Trans fez um pedido e em 7 dias começou um repasse de 5 milhões de reais, quando o documento técnico, a nota técnica da BH Trans falava em 2 parcelas de 2,5 milhões. 2 parcelas de 2,5 milhões viraram 220 milhões de reais num processo iniciado pela BH Trans no mundo real. Isso seria correto? Eu não conheço os detalhes para analisar, assim, além do que a senhora está colocando, e acho que teria que também sentar e provavelmente, como isso entra no mundo jurídico, em que a senhora é muito bem versada, e talvez, né, eu como burocrata conheço um pouco, mas não tenho a profundidade, talvez seria o melhor discutir com um jurista. Outra pergunta do mundo real. Nós estamos falando, né, que nós descobrimos, inclusive através do depoimento do secretário André Reis, porque não era essa a informação que nós tínhamos. Parte do repasse foi de um aditivo contratual, com o pedido iniciado pela BH Trans, como eu estou falando, e a outra parte foi através de um acordo judicial. Só que o pedido que iniciou a ação judicial é de subsídio, e de repente no acordo transmuda-se para políticas públicas. É isso mesmo? Vereadora, me desculpe, você poderia repetir, assim, porque eu acho que a senhora foi num detalhe que eu gostaria de ouvir de novo antes de opinar, por favor. Tá. A ação judicial que culminou no acordo, né, que justifica aí a segunda parte da transferência de compra antecipada de vales, o pedido judicial é de subsídio. A petição inicial, inclusive, fala em novo subsídio. O único termo que é utilizado é subsídios. E aí, de repente, o acordo vira uma ação de política pública
de transportes públicos para políticas públicas. Esse julgamento, essa conclusão extrapetita que vai fora do pedido, isso também é normal? Quase 9 meses. Vereadora, eu vou te pedir desculpa, porque eu não saberia se isso é normal, porque eu não, como não sou advogado, eu não litigo assim com frequência, né? Assim, Mas o senhor está comemorando uma política pública que o pedido não tem, que foi de uma conclusão judicial que o pedido não foi esse. eu não saberia te dizer, assim, eu te peço mil desculpas por eu não conseguiria te afirmar assim, se isso é normal, se é correto, eu não saberia, assim, infelizmente. Meu conhecimento jurídico me limita nesse aspecto. Peço mil desculpas. Tá, muito obrigada. Eu encerro minhas perguntas aqui. Obrigado, vereadora Fernanda, pela sua contribuição nessa CPI. Presidente, obrigado pela sua participação. Presidente, só pedir... Vereadora Flávia vai complementar os requerimentos. Só para especificar, nós precisamos da resposta dos requerimentos de comissão 1143 e 767, que não foram respondidos. Tá bom, presidente? Pode repetir para mim, por favor? 1143 e 767. E 767. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Aguardo as informações sobre os valores. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia para todos. Obrigado pela oportunidade aí de debater. Estou sempre à disposição. Nós é que agradecemos.